E aí, já parou pra pensar numa coisa? Todos os dias a gente usa o nosso próprio corpo como se fosse uma tela em branco. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como a moda, a arte e, bom, as nossas escolhas transformam a nossa aparência numa forma de expressão super poderosa. Basicamente, como a gente comunica quem somos sem precisar falar uma única palavra. Então, para começar, vamos falar de uma coisa que, olha, todo mundo pratica, mas talvez sem nem perceber. É a tal da arte do dia a dia. Se na sua cabeça a arte é só aquela coisa que fica pendurada em museu, se prepara porque a gente vai ver que ela está muito mais perto, está nas nossas próprias escolhas diárias. A resposta para isso é bem óbvia, né? Claro que não. E é exatamente essa decisão, que parece tão simples, de escolher uma roupa diferente para cada lugar, que já é o primeiro passo para a gente entender como a nossa aparência funciona como uma linguagem, como uma forma de comunicação. É isso aí. A nossa aparência é literalmente uma linguagem. Pensa bem, do mesmo jeito que a gente não usa as mesmas palavras para falar com os pais e para falar com os amigos, a gente também escolhe roupas, penteados e acessórios diferentes para se apresentar visualmente em cada lugar, em cada ambiente. A questão toda é que cada espaço tem, seus próprios códigos de vestimenta. O uniforme da escola, por exemplo, ele não é só uma roupa qualquer, né? Ele está comunicando que todo mundo ali pertence àquele mesmo grupo, àquela comunidade. Da mesma forma, uma roupa de festa já grita celebração, enquanto as roupas de um casamento ou de um funeral, nossa, essas carregam significados sociais muito, mas muito fortes e bem definidos. Ok, agora vamos sair um pouco do nosso dia a dia e mergulhar num exemplo que pegou essa ideia de expressão e, sério, levou para um outro nível. Um nível totalmente artístico, teatral. Chegou a hora de falar de secos e molhados. Dá uma olhada nessa imagem. Para um pouco e repara bem. É impactante, né? Essa aí era a banda Secos e Molhados, lá em 1974. E para eles, o palco era muito mais do que um lugar para tocar música. Era um espaço para uma performance visual completa, onde o corpo deles, o corpo, era a principal obra de arte. Para quem por acaso não conhece, Secos e Molhados foi uma banda brasileira que assim explodiu nos anos 70. E o que fez deles uma coisa tão marcante foi justamente essa mistura. A música era fantástica, claro, mas o impacto visual, a estética que eles trouxeram, aquilo foi simplesmente revolucionário para a época. Tá, mas como é que eles criaram essa linguagem de palco tão única? Bom, com maquiagens super extravagantes, roupas que ninguém nunca tinha visto, eles não queriam só chamar a atenção, sabe? A ideia era transgredir, era quebrar as normas sociais da época, desafiar de frente o que todo mundo considerava normal. O que eles faziam no palco era basicamente uma fusão de música, teatro e arte da performance, tudo junto. E essa citação aqui, olha, é perfeita para a gente entender que nada ali era por acaso. Tinha uma intenção muito clara por trás de tudo. O Ney Matogrosso, que era o vocalista, era uma das mentes por trás dessa identidade visual toda. Ele mesmo desenhava as roupas ou chamava amigos da cena artística para criar os visuais. Isso mostra que a aparência não era um detalhe, era uma parte central da expressão artística da banda. Certo. Agora, na nossa reta final, vamos amarrar todas essas pontas. A gente viu o exemplo radical, lá no extremo, dos secos e molhados. Mas como é que isso ajuda a gente a entender a forma como as pessoas, no geral, usam o corpo para se expressar no dia a dia? Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a expressão do dia a dia. Ela geralmente segue os códigos que já existem para comunicar um papel social. Sei lá, o de estudante, por exemplo. Do outro lado, a gente tem a expressão artística, tipo a dos secos e molhados, que faz exatamente o contrário. Ela quer quebrar esses códigos, criar coisas novas para fazer uma verdadeira declaração de identidade. E é muito importante lembrar que a gente não está falando só de uma peça de roupa isolada, não mesmo. É o conjunto da obra, sabe? A maquiagem, os acessórios, o cabelo, a roupa, tudo isso trabalha junto para criar uma composição visual. No fim das contas, cada pessoa é meio que a curadora da própria imagem. E só para a gente não esquecer o contexto, a gente está falando de 1973, auge da ditadura militar no Brasil. Então, nesse cenário, usar o corpo daquela forma, tão livre, tão andrógena, não era só uma escolha de estilo, entende? Era um ato político. Era usar a própria aparência como uma ferramenta poderosíssima de questionamento, de resistência. E tudo isso nos joga de volta para hoje. Parem para pensar. Nos artistas que a gente admira, nos influenciadores, ou até mesmo nas pessoas na rua, na escola.
Como é que o corpo continua sendo essa tela para expressar identidades, para passar mensagens, para defender ideias? A arte, no fim, não está só lá no palco ou no museu. Ela está andando por aí, pelas ruas, e está em cada um de nós, todos os dias.